Bom, então, boa noite. Hoje a gente vai começar falando sobre hérnia umbilical em bovinos e equinos. Os discentes do grupo é a Emily Zanetti, eu, Gabriela, a Gabriele, o Rafael Trombeta, o Regis e o Rubio. Então, falando um pouquinho de conceito da hérnia. A hérnia umbilical, ela pode ser entendida como uma passagem de uma parte do intestino para o umbigo, ou ainda para uma cavidade mal formada, variando assim de acordo com o tamanho da abertura do umbigo deste animal. Só pode ser considerado uma hérnia se a mesma estiver apresentando o sarco herniário e o anel herniário também. A hérnia, ela pode se desenvolver durante a primeira semana de vida, podendo ser de forma congênita ou traumática. A hérnia, ela é muito comum em animais de companhia e também em bovinos e equinos, como a gente vai abordar mais nesse trabalho. Então, a etiologia, a hérnia umbilical já em bovinos, tratando especificamente, os bovinos apresentam muitas situações em que ocorre a resolução espontânea das hérnias umbilicais, quando são pequenos ainda. Porém, quando as hérnias são maiores ou estão estranguladas, elas devem ser corrigidas com a intervenção cirúrgica no campo. Caso não for observada uma visível resolução externa, o ideal é realizar a cirurgia o mais rápido possível, mas que o animal fica muito grande e dificulte a recuperação do mesmo. Antes do tratamento cirúrgico nos animais de grande porte, deve ser levado em consideração o fator econômico e a possível hereditariedade das hérnias. Então, se a gente tiver um histórico em si dos demais animais da propriedade, facilita bastante. Um dos fatores predisponentes é a atração exagerada do cordão umbilical no momento do parto. O defeito também ocorre quando o cordão umbilical é rompido muito próximo ao abdômen. As hérnias umbilicais congênitas não aparentes no nascimento podem, em algum determinado momento, tornar-se clinicamente visíveis nos animais que sofreram algum tipo de trauma na região umbilical, ou em animais com idade mais avançada, devido a esse aumento da pressão exercida ali no abdômen por conta do peso. As hérnias umbilicais adquiridas podem estar correlacionadas com traumas causados quando os bezerros são transportados de forma errada, em caretos, enfim, boiadeiras, né? Ou, por exemplo, o transporte em cima do arreio também e da sela, podendo citar também coices e pisadas de outros animais, que é uma coisa que não tem como não cabe na nossa mão, né? Continuando falando sobre a etiologia, o potro ele pode nascer já com uma hérnia umbilical, ou essa hérnia pode se desenvolver durante a primeira semana de vida. Na maioria dos potros, na palpação da área umbilical, poderá sentir um pequeno defeito, menor que a ponta de um dedo, e na parede do corpo, que desaparecerá à medida que o umbigo se recupera. A hérnia pode variar de 2 a 12 centímetros, e o modo como faz a medição é através da contagem de dedos. É importante determinar se o inchaço ao redor do umbigo não seja mais do que apenas uma pequena hérnia, e a hérnia ela não pode ser dolorosa e deve ser suave e flutuante. Você deve poder empurrar o conteúdo do saco, né, que geralmente vai ser intestino, de volta para o abdômen, e as hérnias de 3 a 4 dedos normalmente desaparecem à medida que o potro cresce, na faixa de 12 a 14 meses. Sempre tem um risco de obstrução intestinal e pode haver o desenvolvimento de cólica. Se o intestino ficar preso, é a principal preocupação. No caso, ele desce até o saco herniário e não consegue mais retornar para a cavidade abdominal. E se a hérnia não puder mais ser reduzida, será considerada correção cirúrgica emergencial. E se a hérnia for grande, ou o intestino dentro do saco não puder ser reduzido, no caso que ele não consegue mais voltar, a intervenção cirúrgica deve ser realizada o mais breve possível. E, além disso, se houver qualquer evidência de infecção ou algum abscesso umbilical ou presença de algum buraco persistente, que vai haver vazamento de urina no coto umbilical, a cirurgia também pode ser indicada. Então, os sinais clínicos, ele vai ter um aumento, né, de volume da pele na região abdominal.
Quando se tem sinais presentes nas hérnias umbilicais, encarceradas ou estranguladas, vai ter a manifestação de dor, o animal também vai ter várias tentativas de lambeduras no local, vai ter coceira e também vai ter inquietude. As hérnias, elas normalmente se apresentam como massas macias circulares na cicatriz umbilical, e a tumefação, ela fica mais rígida se a hérnia for irredutível, contendo gordura ou outro órgão encarcerado. Já os sinais gastrointestinais agudos, como êmese, anorexia e massa umbilical rígida, irredutível e dolorida, são indícios em que possui vísceras encarceradas, também levando à obstrução. E existem riscos, né, de complicações como estrangulamento, aderência e abscessos, que vão apresentar dor e rigidez à palpação, além também da evisceração. Sobre o diagnóstico de hérnia em bovinos, o diagnóstico é fundamentado pelo exame semiológico, né, com o bovino em estação, que aí fica mais fácil e você tem melhores condições para realizar a palpação e a inspeção pelo médico veterinário. As manifestações do animal vão ser a inquietação, como foi falado, pode ter sinais de dor, tentativa de coçar e lamber, que vão estar associados a complicações e aderência da hérnia e suas complicações, né, que podem te auxiliar num diagnóstico. O animal também pode apresentar aumento de temperatura, né, febre, uma peritonite, uma inapetência, hemorragia, obstrução, hemorragia do abomaso, né, intestinal, e em casos mais severos pode levar esse animal até a morte. A palpação, que é a parte principal, então, do diagnóstico, precisa ter suavidade e, ao mesmo tempo, ser firme, né, para que o veterinário tenha as características desse conteúdo que a hérnia apresenta. Pode ter presença de aderência e a identificação do saco herniário com relação à cavidade abdominal, e também do tamanho do anel herniário. Em caso mais grave, o ultrassom pode auxiliar como diagnóstico e identificação do diâmetro do conteúdo da hérnia, né, assim também como a radiografia. O diagnóstico em equinos, né, como em bovinos também, o diagnóstico se baseia na palpação do anel herniário. O equino vai apresentar também um aumento de temperatura do saco herniário, inchaço, uma firmeza e pode ter sensibilidade à palpação. A palpação da região abdominal do paciente pode ser junto com a sonografia e radiografia para confirmar o diagnóstico de hérnia. Mas na maioria das vezes, só na palpação mesmo já se obtém o diagnóstico. Através da palpação também tu vai avaliar o tamanho, o formato do anel, o conteúdo da bolsa e a facilidade de redução. A ultrassonografia vai servir para identificar o conteúdo, então, né, presente e o diâmetro desse anel, que pode ter a presença ou não de encarceramento ou estrangulamento. O tratamento, então, os casos não tratados podem evoluir para uma aderência entre as estruturas contidas no saco herniário e peritônio, podendo levar o animal a óbito. Quando a hérnia não regride espontaneamente, a intervenção cirúrgica é o melhor tratamento, que é a cirurgia de herniorrafia. Então, a técnica consiste em ter pelo menos 12 horas de jejum para o animal. A sedação deve ser feita com xilazina 2% na dose de 1,5 ml para cada 100 kg de peso vivo. A colocação do animal em ventre ou dorsal para facilitar a parte cirúrgica. O anestésico local com lidocaína, de 7 a 10 mg por quilo. E deve ser feita daí a tricotomia e antisepsia com iodopovidona a 10%. Então, ali podemos ver as fotos, é de um animal até que eu acompanhei a fazer essa herniorrafia. Então, primeiro foi feito, tem a posição do animal, tá em antisepsia, feito a abertura da pele, retirado os excessos dos tecidos, então foi retirado tudo, e como podemos ver na terceira foto, o buraco que tem no meio ali é a hérnia. Então foi feito o fechamento dessa hérnia com ponto isolado simples, por causa do peso, então foi usado o ponto isolado simples, porque se estourar algum ponto não vai ter problema. E daí na segunda foto a gente consegue ver o anel herniário já fechado.
Depois foi feito o fechamento da pele, redução de espaço morto, tudo. E a sutura da pele, então, com uma sutura festonada para ele fechar bem. Então, a cicatrização ocorre retirada dos pontos, no caso, de 10 a 12 dias, e feito antibiótico terapia, por causa de alguma infecção, e também anti-inflamatório por causa da dor, né, que o animal vai sentir. Então, aqui é um pouco das referências de onde a gente se baseou para fazer esse trabalho. Obrigada pela atenção.